Bom dia, boa tarde, muito boa noite, boa madrugada, dependendo da horário que você está vendo este vídeo. Eu sou o professor Thomson e dando continuidade ao nosso assunto, que é onde nós encerramos carboidratos e lipídios, vamos falar agora sobre águas e sais minerais. A água, gente, assim como os sais minerais, fazem parte dos componentes inorgânicos da célula. Ela atua, a água, como solvente de muitos compostos orgânicos e inorgânicos. E devido a essa característica, ela é conhecida, né, por ser o solvente universal, né? Uma vez que as reações químicas de natureza biológica se desenvolvem, a maioria, né, em meio aquoso. A água, ainda por cima, é um importante veículo de transporte de substâncias, permitindo o contínuo intercâmbio de íons e de moléculas entre o meio intra e extracelular. Nos seres vivos, em geral, a evaporação da água ocorre através da superfície da pele, né? Contribuindo para a manutenção da temperatura no nosso corpo, né? Para que eles se tornem compatíveis, né, em níveis compatíveis com a vida. Como vocês podem ver na imagem, né? O suor, né? É a água sendo eliminada do nosso corpo, mas além do suor, a maior parte está sendo evaporada durante a eliminação. Nas articulações ósseas também existe água. Ela ajuda como lubrificante, né? Contribuindo para diminuir o atrito presente nessas regiões. Aqui vocês têm como exemplo, né, uma articulação da nossa perna, né? E as moléculas de água atuando para diminuir o atrito presente entre um osso e outro, juntamente com nossa cartilagem. A água também participa nas reações de hidrólise, como, por exemplo, no processo digestório, ela tem uma participação indispensável, transformando grandes moléculas orgânicas, né, em moléculas menores, como nós vimos lá anteriormente no vídeo de carboidratos. A água ela ajuda a transformar aqueles carboidratos maiores, né, em moléculas menores, também, como vocês podem ver. Vocês já viram anteriormente no outro vídeo. Ela também atua na fotossíntese juntamente com os sais minerais, produzindo, né, as substâncias necessárias para a vida da célula, da vida da célula das plantas, né, no caso, né, para a célula das plantas. Então, resumindo, nós vimos que a água é um solvente em líquidos corpóreos, ele é o meio de transporte de íons e de moléculas, atua na regulação térmica e tem ação lubrificante, atua também nas reações de hidrólise, né? E ela é a matéria-prima essencial para a realização da fotossíntese. Agora, qual a taxa de água nos seres vivos? Geralmente, a taxa de água ela é maior dependendo da atividade metabólica do tecido do órgão. No cérebro humano, por exemplo, a taxa de água no tecido nervoso chega a 70 a 85%. Já no tecido adiposo, que tem uma atividade metabólica menor, essa taxa chega de 10 a 20%. E segundo essa tabelinha, você vai ver qual é a quantidade de água distribuída pelo nosso corpo de acordo com cada tecido, né, que a gente possui, né? No tecido nervoso, né, na substância cinzenta, de 85%. Tecido nervoso, a substância branca, né, 70%. Medula óssea, 75% também. Tecido conjuntivo, 60%. Tecido adiposo, 15%. Hemácia, 65% de água. E ossos sem a medula, né, sem contar a medula, 20%. Toda essa porcentagem junta, gente, formam aquele famoso ditado que o nosso corpo é 70% água. Aqueles 70% água do nosso corpo estão distribuídos mais ou menos assim, como vocês podem ver aqui. Agora, qual é a taxa de água em cada ser vivo de acordo com a idade, né? Em relação à idade, verifica-se que os indivíduos jovens são portadores de taxa de água geralmente maior do que os indivíduos adultos. Por exemplo, um feto ele é praticamente constituído de 100% de água. Um bebê, o seu corpo é constituído de 80% água. E em jovens e adultos como vocês, né, que assistem esse vídeo, 70% do seu corpo é água.
Quando você é mais idoso, essa taxa de água diminui e chega até mesmo a níveis de 50% do seu corpo ser feito de água. A taxa de água também varia de acordo com a espécie, né? Ela pode variar de acordo com as espécies. Nos mamíferos, a água em geral representa 70% do peso do corpo, enquanto nas minhocas essa porcentagem de água chega a 80%. E nas águas vivas, o percentual de água chega a ser superior a 90%. Como vocês podem ver aqui, até aqui tem uma variação da taxa de água de acordo com as espécies. Como eu citei anteriormente, na água viva chega a ser superior a 90%. Na semente das plantas, a taxa de água é de 10%, e na espécie humana, 70%. Ela também atua na regulação térmica dos homeotérmicos. Aves e mamíferos são seres homeotérmicos, capazes de manter a temperatura do corpo praticamente constante, apesar de oscilação da temperatura do ambiente em que eles vivem, é claro. Nas aves, a temperatura do corpo se mantém geralmente em torno de 40 graus. E nos mamíferos, a nossa média de temperatura, em geral, é 37 graus Celsius. A homeotermia, gente, ela é importante junto com a água porque ela atua para assegurar uma temperatura corpórea constante, compatível, né, com a sua taxa metabólica. Assim, o animal que é capaz de manter essa temperatura, ele consegue explorar com muito mais eficácia o recurso do ambiente, né? O que acabou contribuindo para a adaptação, né, do ser no ambiente terrestre em que ele vive, né? A saída dos indivíduos do ambiente aquático para o ambiente terrestre. Em nosso corpo, gente, as glândulas sudoríparas elas estão muito mais distribuídas na palma da mão, na planta dos pés e na axila. Nos dias mais quentes, não é incomum, gente, que a gente comece a suar. É isso que acaba mantendo a nossa homeotermia, né? É mantida pela liberação do suor da pele. Mas, no geral, a água contida no suor, ela evapora na superfície da pele para que ocorra uma redução de temperatura no ar, favorecendo a perda de calor para o ambiente. Vocês podem ver aqui, né? Nossas glândulas sudoríparas vão produzir o suor, né? Que ao entrar em contato, esse suor vai começar a evaporar e manter a nossa regulação térmica, impedindo que o calor, né, acabe superaquecendo o nosso corpo. Em alguns mamíferos, porém, gente, as glândulas sudoríparas são inexistentes ou de forma escassa, como é o caso dos cães, onde essas glândulas se distribuem mais nas patas. Esses animais, gente, como os cães, em dias mais quentes ou depois de uma atividade muscular intensa, né, como uma corrida, eles promovem a evaporação da água através da língua e da porção superior do sistema respiratório, ou seja, do focinho, do seu nariz, né? A perda de água ela é facilitada, então, pela ofegação, fenômeno em que o ritmo respiratório se intensifica, aumentando o fluxo de ar nas áreas umedecidas e, consequentemente, a evaporação de água nessas regiões. Balanceamento de água e desidratação. Um ser humano, gente, ele perde água para o ambiente constantemente, mas a maior perda de água ocorre durante o suor, pelas fezes e pela urina, e também durante a respiração. É por isso que nós precisamos de um suprimento contínuo de água, né, para repor o que nós perdemos diariamente no ambiente. Mas também porque a água, gente, ela é fundamental para a confecção das células e dos líquidos corpóreos que constituem o organismo. E a gente obtém essa água de onde? Não só pela ingestão direta da água, mas também por meio dos alimentos. Você já deve ter ouvido falar que nós temos que consumir pelo menos 2 litros de água por dia. Não quer dizer que a gente tenha que tomar 2 litros de água. Você vai pegar uma garrafa de 2 litros e tomar diretamente de uma vez só e pronto, já estou hidratado pelo resto do dia. Não. Vocês têm que lembrar que vocês estão ganhando e perdendo água o tempo inteiro. Então, para manter essas porcentagens de água, de acordo com a parte do corpo, como mostra a ilustração aqui, você vai ingerir água quando você sentir sede, é claro,
E também durante alguns alimentos que são ricos em água, né? Por exemplo, você tem a melancia, que é um alimento que é muito rico em água também. Agora, quando uma pessoa ela tem uma perda excessiva de água, ela sofre desidratação, né? Que é um quadro clínico que é resultante da quantidade insuficiente de água no corpo. Quando isso acontece, o organismo desidratado fica com as funções vitais prejudicadas, havendo até mesmo risco de morte, né? E a desidratação é muito mais comum no período do verão. E entre os sintomas da desidratação, nós temos olhos sem brilho, pressão baixa, diminuição da urina, pele seca, lábios rachados e a boca seca e pegajosa. Mas, além da perda de água, né, a perda de água que acontece no nosso corpo, a perda de água excessiva, que pode levar à desidratação, nós temos outros casos que podem também causar desidratação, né? Como, por exemplo, a ingestão insuficiente de água, a ingestão de água contaminada ou alimentos estragados que podem provocar diarreia e vômito, a perda excessiva de água de transpiração devido ao calor exagerado, como eu disse anteriormente, né? Devido ao clima muito seco, e a eliminação de água devido a muito alta, né? Devido pela urina, né? Como pode ocorrer com os diabéticos. Os diabéticos eles perdem muita água através da urina. E para prevenir as infecções que causam diarreia e vômito, e por consequência levam a um quadro de desidratação, o que a gente deve fazer? Primeiramente, lavar muito bem os alimentos com água corrente. Além, é claro, de filtrar a água antes de beber. Caso a água não passe por uma estação de tratamento, a gente deve fervê-la por no mínimo 5 minutos, lavar sempre as mãos antes da refeição, conservar e preparar os alimentos de forma adequada e verificar a validade dos alimentos. Nos casos mais graves de desidratação, gente, você deve procurar imediatamente o pronto-socorro e o médico. Já nos casos mais leves, a desidratação ela pode ser tratada com um soro caseiro. Para se fazer o soro caseiro, você pode obter uma colher de medida que é fornecida gratuitamente em qualquer posto de saúde, né? E prepará-la de acordo com a receita conforme indicado na figura. A parte maior de colher você vai colocar 2 medidas rasas de açúcar e na parte menor uma medida rasa de sal num copo de água e em seguida vai dar à pessoa que está sofrendo de desidratação. Bem, gente, isso é o que tínhamos para falar sobre água. O próximo assunto vai ser sais minerais. Dá uma curtida lá no nosso canal, né? Se você gostou desse vídeo, dá o like também, né? E até a próxima!